Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a proteção do trabalho do menor de idade. O menor de idade, ele pode trabalhar? Sim, ele pode trabalhar. Porém, existe uma regulamentação específica. É sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. A CLT, ela traz determinações sobre o trabalho do menor. O Estatuto da Criança e do Adolescente também traz. Mas a Constituição Federal é que traz as principais vedações. O menor, ele é considerado menor de 18 anos, como na legislação civil. Menor de 18 anos, ele pode trabalhar, porém tem regras que precisam ser obrigatoriamente observadas. O adolescente entre 14 e 16 anos, ele apenas pode ser contratado na condição de menor aprendiz. O menor aprendiz, ele firma um contrato representado pelos pais ou representantes legais. Ele tem uma jornada uma jornada máxima de 6 horas. Ele pode trabalhar até 6 horas por dia. A ele é assegurado o salário mínimo, porém, o salário ele é calculado por hora. Como ele trabalha 6 horas por dia, então o cálculo aí é por hora que ele exerce essa atividade profissional. Para ele, existe a vedação de trabalho noturno, é proibido, trabalho em ambiente insalubre e em ambiente periculoso. É vedado, ele não pode trabalhar em hipótese alguma nesses ambientes. Para ele também tem que ser assegurado a frequência escolar. Então, o contrato de trabalho, o contrato de aprendiz, ele não pode ultrapassar ou invadir esse horário escolar. Ele tem que ser em outro horário. Então, e a frequência escolar é obrigatória. Então, o menor aprendiz ele tem que estar matriculado na escola. Ele precisa frequentar essa escola e ter um bom rendimento escolar. E o contrato de trabalho, ele não pode invadir esse horário de estudo. Além disso, as férias escolares, elas também precisam, as férias do trabalho precisam respeitar o mesmo período de férias escolares. Ou seja, o empregador desse menor aprendiz, ele precisa obrigatoriamente conceder férias no período de férias escolares. E as obrigações desse menor aprendiz? Ele tem obrigações? Claro, ele tem que respeitar jornada que ficou estabelecida, jornada, horário de trabalho que ficou estabelecido. Ele tem que respeitar essa pontualidade. Ele tem que respeitar todas as regras e normas da empresa. Então, ele precisa respeitar obrigatoriamente todas as normas ditadas pelo empregador. Claro, respeitadas as limitações do contrato de aprendizagem. O que muda no contrato do jovem entre 16 e 18 anos? O jovem entre 16 e 18 anos, ele já firma um contrato de trabalho, ele tem emitida a carteira de trabalho, porém, para ele também é vedado o trabalho em ambiente insalubre, periculoso e noturno. Essa é uma vedação que existe também ao trabalhador jovem entre 16 e 18 anos. Igualmente, deve estar matriculado no ensino regular. Ele deve ter frequência escolar correta. O horário de trabalho não pode invadir o horário de estudo. As férias também devem ser concedidas no período de férias escolares. E as obrigações também. As obrigações devem ser de cumprir todas as normas da empresa. Ele deve seguir a jornada de trabalho, ele deve cumprir a jornada de trabalho dele. Porém, a ele é assegurado todos os direitos de um trabalhador comum, de um trabalhador que trata a CLT na regra geral. Por fim, esse trabalhador menor, ele pode assinar recibos de pagamento, porém, rescisão do contrato de trabalho
apenas na presença do seu representante legal, do pai ou da mãe. É obrigatória a presença desse representante legal no momento da assinatura de uma rescisão contratual. Porque a legislação, ela protege tanto os direitos da criança não, nesse caso já do adolescente, né? E ela protege porque o adolescente, ele tem o direito do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento moral, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional. Tudo isso é um conjunto e a legislação, ela visa proteger que essa introdução no ambiente laboral seja seguro. Antes dos 14 anos, não é seguro que um adolescente inicie seu trabalho. Ele precisa iniciar com uma certa limitação, ele precisa ir aos poucos sendo introduzido. Por isso que entre 14 e 16 anos, as regras são muito maiores. Por exemplo, jornada de no máximo 6 horas. É proibido uma jornada maior. Quando ele completa 16 anos, ele já tem algumas possibilidades que aumentam, algumas regras que já são flexibilizadas. E aí, a partir dos 18 anos, que ele entra já na regra comum, nas regras do trabalhador comum. A legislação visa proteger essa criança, esse adolescente, para que no futuro ele não carregue, enquanto adulto, ele não carregue essas consequências num desenvolvimento irregular. Porque imaginem se não houvesse limitação e esse profissional, esse jovem, entrasse no mercado de trabalho e tivesse negligenciado, por exemplo, a frequência escolar regular. Ele teria uma deficiência na aprendizagem. Por isso é extremamente importante cumprir a legislação. Trabalho infantil é proibido. A partir dos 14 anos é possível, porém sempre cumprindo as regras e as limitações. Futuramente nós vamos falar sobre o trabalho em artes, trabalho em teatro, trabalho em televisão das crianças, que aí já é uma regulamentação diferente. Não é disso que nós estamos tratando aqui hoje. Por hoje era isso que tínhamos para trazer. Qualquer dúvida nós ficamos à disposição.